Demos início a semana passada um estudo na carta aos Colossenses. Nós começamos falando na semana passada, eu vou fazer apenas recapitular um pouco aquilo que nós falamos, para que a gente possa entrar na segunda parte então dessa carta. Nós falamos que a igreja em Colossos tinha pelo menos 3 grandes desafios a serem enfrentados. O primeiro deles é a influência gnóstica, a adoração a anjos aos quais os gnósticos atribuíam a obra da criação. Então, qual era o grande pensamento gnóstico? Não existia a possibilidade do Deus Santo, perfeito, a ter contato com a matéria. Não tendo contato com a matéria, precisaria ter a outra forma de criar todas as coisas. E a partir daí, eles acreditavam que os anjos eram os instrumentos de Deus para a criação. Então é como se os anjos tivessem o poder da criação, como os anjos tivessem o controle de todas as coisas nas suas mãos. A partir desse pensamento, o que acontecia? Eles colocavam os anjos à mesma proporção de poder e de importância de Cristo Jesus. E aí quando nós perguntamos, pastor, mas o que isso tem a ver conosco hoje? O gnosticismo tem voltado com força, e muitas vezes dentro da igreja. Aonde nós começamos, por exemplo, através da nova era, alguns símbolos da nova era, alguns pensamentos de alguns objetos que podem apaziguar a nossa situação com Deus. Então, qual que era o pensamento? Que a minha vida estava em desacordo com a vida espiritual. Então, eu precisaria de alguns sacrifícios, algumas atitudes minhas, para que eu pudesse apaziguar a minha vida espiritual. E aí então havia a possibilidade da intermediação dos anjos. E é hoje que nós temos, principalmente no país, a cultura que nós temos aqui no país acaba tendo essa realidade. Por exemplo, as crianças, a primeira oração que muitas crianças aprendem, qual que é? Não, bom se fosse o Pai Nosso. Santo Anjo Protetor. É isso aí. Eu, quando criança, não aprendi. Mas é exatamente isso, uma oração ao anjo para que o anjo pudesse guardar. Havia também o segundo desafio, que era uma mistura do gnosticismo e o judaísmo, aonde trazia o ascetismo exterior, aonde pregava-se a abstinência de comidas e bebidas, tentando mortificar a carne para que pudesse, então, alcançar algo espiritual. Gente, essa pomba aí é revoltada. Está todas abertas. O problema é que foi tirado do símbolo da presbiteriana a pomba. E ela veio fazer um protesto hoje aqui. A maior parte não sabia que era uma pomba que tinha no símbolo da igreja presbiteriana, né? Depois você vê aqui no púlpito ainda está o símbolo antigo. Bem no meio tem uma pomba que representa o Espírito Santo. Mas foi tirada acreditando que não podemos ter nenhuma figura que simbolize a Trindade. Então, por isso que foi tirado. E ela veio fazer um protesto. Fechando aspas, vamos voltar aqui, deixa a pombinha voar. Então, o que acontecia? Eles começavam a proibir alguns tipos de atitudes e também alguns tipos de alimentos. Então, alguns alimentos poderiam fazer mal e assim prejudicar o contato dessa pessoa com o mundo espiritual. E isso não tem nada a ver com o contexto hoje, né? Onde as pessoas, além da questão da aparência física, mas assim, você não pode comer isso, não pode tocar naquilo. Então, quando nós pensamos em algumas atitudes para tentarmos sermos mais espirituais, nós acreditamos que atitudes nossas, deixando de fazer algumas realidades, pode dar a nós um contato melhor com o mundo espiritual. É aquilo que nós falamos domingo passado. Muitas vezes nós achamos que as coisas estão dando errado na nossa vida, e acreditamos que isso é porque nós estamos mal com o mundo espiritual. E uma das maneiras que nós procuramos apaziguar isso é através do nosso dízimo, da nossa oferta, por exemplo. Quando as coisas estão mal, eu falo, melhor eu dar uma oferta maior na igreja, quem sabe Deus ele vai se comover e vai sentir, olhar para mim e vai falar, não, deixa eu me importar um pouco com ele agora. Mas não é isso. Então, esse tipo de pensamento começou a entrar. Imagina, já vinha a questão do judaísmo, onde eles tinham abstinência de alguns tipos de alimentos, se junta com o gnosticismo, que é a mortificação da nossa carne, da matéria, para que pudéssemos alcançar o mundo espiritual. Isso começa, então, a fazer parte daquela igreja. E o judaísmo, onde eles cobravam a observância das leis de Moisés.
Então, a lei que Moisés havia passado por intermédio que Deus havia dado a ele, eles começavam a trazer as cerimônias, os cerimoniais de volta. Então, eles celebravam culto a anjos, celebravam dias de festas, tudo isso com o único propósito de acrescentar uma ajuda para Cristo Jesus. Por quê? Porque a morte de Cristo na cruz, ao ver dessas pessoas, não era o suficiente para lhes dar a salvação. Então, para que eles pudessem alcançar essa salvação, eles precisariam praticar, crerem no Evangelho, mas também ter essas práticas. E de certa forma nós caímos no mesmo erro. Nós muitas vezes olhamos o que Cristo fez por nós na cruz, mas continuamos a acreditar que eu preciso ter certas atitudes na minha vida para que eu possa alcançar por completo a salvação. E aquela velha frase, se você morrer agora, alguém pega você em uma atitude meio complicada, daí vai falar para você assim, e se Jesus voltasse agora? Para onde que você ia? Como se aquela situação determinasse a minha salvação, e não o ato de Cristo Jesus naquela cruz, que entregou-se por mim, que pagou o preço por mim, e garantiu minha salvação. Então, ou seja, a questão da salvação é o primeiro passo, que Cristo, que Deus por Ele age em nosso favor. Agora a segunda parte, a santificação, aí sim é uma outra realidade. Agora que nós não podemos ler um texto como a carta a Colossenses, pensando na questão da santificação, mas é a questão da salvação. Então o que eles estavam tentando era auxiliar a salvação e como estivessem rejeitando o sacrifício de Cristo. E nesse contexto, Paulo vem falar então da supremacia de Cristo. Enquanto eles começavam a colocar outras coisas na igualdade ou superiores a Cristo, o apóstolo Paulo escreve essa carta com a intenção de que eles pudessem entender que Cristo é supremo, é Senhor sobre todas as coisas. E como nós vimos a semana passada, supremacia, pelo menos em 3 áreas, Paulo trabalha: criação, redenção e eternidade. E isso, na prática, Ele é o Senhor de toda a criação. Enquanto eles pensavam que os anjos tinham o poder de criar, o apóstolo Paulo vai dizer que o próprio Cristo, por meio dele, todas as coisas foram criadas, inclusive os anjos. Então não tinha como dar o poder igual ou semelhante aos anjos, porque Cristo era superior a todos eles. Tudo que foi feito se fez por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez a não ser por meio de Cristo Jesus. Então a defesa de Paulo é: Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da igreja. Por que o apóstolo Paulo define Cristo como o Senhor da igreja? Porque foi através do sacrifício dele, através do entregar-se voluntariamente naquela cruz, que ele resgatou a igreja. Então não foi por sacrifícios nossos, não foi por méritos nossos, mas simplesmente pelo que Cristo fez naquela cruz, que nos garantiu a salvação. Então não há possibilidade de outras atitudes, outras formas se tornarem senhores da igreja. Mas a igreja é a igreja por meio do sacrifício de Jesus. E Ele é o Senhor da eternidade. É Ele que nos garante essa vida eterna. É Ele que nos garante essa reconciliação com Deus. E aí, o que nós iremos aprender hoje, Jesus, o Cristo, o Senhor sobre a nossa vida. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor da criação, é o Senhor da igreja, o Senhor da eternidade, mas Ele quer ser Senhor da minha vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Eu sou mais bonito que ela, gente. Fica tranquilo que ela não deve ter tomado um café pela manhã. Então, deve ter ficado presa aqui essa noite toda. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, até o capítulo 2, versículo 7. Colossenses 1:13.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar? Pai, tua palavra, Deus, foi lida, ela será anunciada. Nós cremos, ó Deus, apesar da nossa limitação em anunciar, em ouvir a tua palavra, o teu Santo Espírito é que move esse momento, iluminando a nossa mente, preparando o nosso coração para ouvirmos da tua palavra. Isso venha gerar vida em cada um de nós. Fala conosco, por amor do teu nome, ó Deus. Nós estamos na tua presença, desejosos de ouvir a tua voz, para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Jesus, o Cristo, Senhor sobre a nossa vida. A mensagem de Paulo, quando ele escreve essa carta, ele tem uma preocupação. O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, todavia agora se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual anunciamos, advertimos, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, para que eu também me afadigo. A grande preocupação de Paulo era exatamente mostrar a eles o que Cristo já havia feito em favor deles.
E aquilo que Cristo havia realizado por eles, já dava a eles a garantia de serem apresentados perfeitos diante de Deus. Aquilo que Cristo estava construindo em cada um deles, deixa claro esta reconciliação com Deus. Então não partiria deles qualquer atitude pessoal, qualquer sacrifício pessoal, qualquer cumprimento de promessas, de guardar dia de festas, de se abster de alguns alimentos. E isso não era necessário. Por quê? Porque já havia feito o sacrifício que era necessário para cumprir a justiça de Deus, que era o sacrifício de Cristo Jesus. Então o que Paulo está trazendo à memória deles é exatamente o Evangelho. E aí, nessa mensagem de Paulo, nós vamos encontrar 3 realidades quanto ao Evangelho. O Evangelho quebrando barreiras, o Evangelho transformando vidas e o Evangelho gerando maturidade espiritual. Então, a preocupação de Paulo ao pregar o Evangelho, e queridos, quando você ouve falar do Evangelho, não pense o Evangelho como está escrito na questão dos 4 Evangelhos. Aonde fala de cura, aonde fala de promessas, aonde fala de ensinamentos. O Evangelho em si é exatamente o sacrifício de Cristo naquela cruz que tornou possível a nossa reconciliação com Deus. Isso é o Evangelho. São chamados evangelhos, a questão da narrativa, exatamente focando o sacrifício de Cristo na cruz. Então, outras partes fazem parte do Evangelho todo, mas não é o Evangelho em si. Então, curas acontecem, mas não é o Evangelho. Por que é importante aprender isso? Porque você conhece muitas pessoas que receberam um milagre de Deus, receberam um agir de Deus, foram curadas, tiveram prosperidade nas suas vidas, tiveram mudanças, tiveram conquistas, mas isso é apenas um relampejo apenas do Evangelho. É apenas mostrando que Deus se faz presente através do seu reino em Cristo Jesus. Mas não é a salvação, mas não é o Evangelho pleno. Então as pessoas se apegam apenas a partes do Evangelho e se envolvem com isso, mas não é o Evangelho. Pessoas entendem que fazer parte de uma igreja dá a elas a garantia da salvação. Isso não é o Evangelho. A igreja é consequência do Evangelho. Exatamente consequência daquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Bastasse fazer uma pesquisa entre nós e perguntasse aqui quem tem a certeza que vai para o céu, muitos de nós iríamos dizer, bom, eu não sei, né? Vai depender de Deus. Como se a minha prática diária, as minhas atitudes, Deus iria avaliar tudo, pôr numa balança, e a partir dessa balança Ele iria dizer, você foi salvo pelas atitudes que você teve. Mas quando nos apresentarmos diante de Deus, vai ter lá a lista, vai ter um painel passando tudo que você fez, e aí as pessoas vão estar vendo. Brincadeira, fica tranquilo que não vai ter esse painel não, pode ir tranquilo para o céu. Senão, deixa por último, eu vou por último, pode ir. Queridos, não vai ter isso, mas Deus tem a nossa ficha. E quando for apresentada a Ele não vai olhar assim, isso equivale a isso, então vamos zerar. Isso, tudo bem, você foi uma boa pessoa, vai para o céu. Não é isso. Ele vai olhar para nós e falar assim, você é digno de condenação. Aí Cristo Jesus pagou o preço por você. A sua ficha está limpa agora. Agora você pode herdar os céus. Isso a gente vai ver numa das afirmações de Paulo nessa carta. Quando ele fala da questão do Evangelho quebrando barreiras, o apóstolo Paulo vai pregar a quebra de barreiras em 2 sentidos. Primeiro, quanto ao pecado. Que o Evangelho quebra essa barreira do pecado que nos separava de Deus, que dava a nós uma separação de Deus, e assim então eles acreditavam que essa separação de Deus precisaria de atitudes deles, através de culto a anjos, tudo que a gente está falando aqui, para tentar se reaproximar de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala que quem quebrou o pecado, essa barreira do pecado, foi o sacrifício de Cristo. E a barreira cultural. Essa barreira cultural é exatamente a herança que aquele povo recebia. Então, por exemplo, o judeu vinha da linhagem judaica, e aí então eles acreditavam que por serem da linhagem judaica, eles tinham por si só a garantia da salvação. E a partir disso, eles tentavam fazer com que as outras pessoas também praticassem as leis cerimoniais, para que eles também pudessem alcançar a salvação. E a questão do gentio, a questão do gnosticismo que entrava naquela igreja, também trazia toda a sua cultura e tentava agregar isso dentro do contexto do Evangelho. E aí Paulo fala, olha, isso tudo é independente.
Não importa o que você fez até hoje, Cristo Jesus é o Senhor. E você precisa tê-lo como o Senhor da sua vida. Então o nosso histórico, apesar de sermos pessoas boas, fizermos tudo o que era bom ao longo da vida, nós temos Cristo Jesus. Precisamos ter Cristo Jesus. O reverendo Jeremias Pereira tem uma pregação dele, que é muito famosa, que ele diz assim: quase salvo, totalmente perdido. Quase salvo, totalmente perdido. O que ele quer dizer com isso? É aquela pessoa que você conhece, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que ajuda o próximo, uma pessoa abnegada no seu amor. Ah, pastor, é uma maravilha. Só falta Jesus. Ele está quase salvo. Ele faz tudo certinho. Mas está totalmente perdido, por quê? Porque não olhou para Cristo Jesus como o Senhor da sua vida. Ele continua tendo o pecado como separação entre ele e Deus. A segunda quebra que ele vai dizer é o evangelho transformando vidas. É esse evangelho que vai transformar. Por que o apóstolo Paulo tem essa preocupação de dizer isso? Porque eles acreditavam que eles poderiam transformar a sua vida a partir daquilo que era exterior, mudando o interior deles. Então, conforme eles agiam, conforme eles tinham abstinência de várias coisas, através do cerimonialismo, eles estavam então trazendo a pureza exterior, e isso iria mudar o interior deles. E isso nós fazemos constantemente também. Eu preciso mudar. Não, a partir dessa semana agora vai ser assim. E acreditamos que isso vai mudar o nosso coração. Mas não vai mudar. Porque o apóstolo Paulo fala assim: apesar de ter aparência espiritual, aparência religiosa, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Então, apesar de mudar o externo, o coração continua pecador. O coração continua inclinado para esse mundo. Então não tem como viver uma vida inclinada com o coração para este mundo, tentando alcançar as coisas espirituais. E aí Paulo usa 3 verbos aí para colocar o que ele estava fazendo com aquela igreja. Primeiro, anunciando, querigma, Cristo entre os gentios. Então o apóstolo Paulo, ele olha o seu ministério, era anunciar o mistério de Cristo aos gentios, ou seja, ao judeu e aquele que não era judeu. Cristo Jesus veio para todos agora. Então o evangelho se abre a todas as pessoas, advertindo, admoestação, crítica e correção, visando o fortalecimento no evangelho. Então Paulo, ele vai deixar claro que ele está advertindo aquela igreja e advertindo a todo homem para que eles pudessem serem apresentados perfeitos diante de Deus. E por último, ensinando um sentido pastoral e ético com uma função dos cristãos nos seus tratos mútuos. Ou seja, a preocupação pastoral do apóstolo Paulo, de ensinar aquela igreja, de orientar aquela igreja quanto aos valores que eles deveriam praticar, entendendo que Cristo já havia praticado a salvação em favor de cada um deles. E assim, a preocupação do apóstolo Paulo é dar a eles essa maturidade espiritual. Essa palavrinha, teleios, significa exatamente a perfeição, o homem perfeito em Cristo. Quando ele fala apresentar o homem perfeito diante de Cristo, é exatamente essa a intenção, a perfeição na pessoa de Jesus, que é o seu alvo e o meu alvo, aonde Paulo fala também aos de Éfeso, para que todos cheguemos ao pleno conhecimento e à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então o seu alvo, o meu alvo é cada vez mais sermos parecidos com Cristo Jesus. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Então não é através de atitudes humanas que vai fazer com que nós sejamos mais parecidos com Cristo, mas é entendendo que Cristo está sendo construído em nós, habitando em nós, formando em nós, para que possamos então agir como Ele age. E aí, para defender isso, o apóstolo Paulo faz essas afirmações. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. O que Paulo está afirmando? Uma mudança de domínio sobre a nossa vida. Isso deve gerar mudança de vida. Só para a gente entender, você está na sua empresa e de repente muda-se o gerente da empresa. É óbvio que ele vem com mudanças estruturais.
Ele vai, então, agora nós temos um novo chefe. Esse chefe vai colocar as coisas do seu jeito, da sua forma, porque agora ele é o senhor daquele setor. Então, o que acontecia na época, quando você lê os evangelhos, por exemplo, e você vai encontrar Cristo chamando os discípulos e falando: vão de 2 em 2, batam em todas as casas e digam a eles: está próximo o reino de Deus. Por que Cristo toma essa atitude e manda os seus discípulos irem? Porque na época era comum, quando existia uma guerra entre dois povos, e o povo A vencesse a guerra contra o povo B, aqueles habitantes do povo A deveriam andar por todo o povoado B, batendo de porta em porta e dizendo: agora quem é senhor desse povoado é o nosso rei. Agora quem governa sobre vocês é o nosso governador. Então vocês agora têm um novo senhor sobre a vida de vocês. Então agora tem um novo comandante, alguém que vai guiar os seus passos, a quem vocês vão prestar contas, a quem vocês devem submissão. Então quando Paulo fala que ele nos libertou do império das trevas, é exatamente isso, que agora há um novo reino sobre a nossa vida. E esse novo reino tem um rei. E esse deve ser o Senhor da nossa vida. Ele deve ser o Senhor de cada um de nós. Então qualquer outra maneira de agir, qualquer outra maneira de pensar, está errado. Então apenas olhar para Jesus como Salvador é apenas uma parte. Mas ele precisa se tornar o Senhor. Só para a gente entender um pouco melhor essas 3 afirmações. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos tentar trazer alguma história bíblica, alguma passagem bíblica na nossa mente agora, que possa ser descrita através disso. Libertou e nos transportou. Tem alguma passagem bíblica que você vai lembrar disso? O povo de Israel que saiu do Egito e depois na onde? Para o judeu, quando ele ouvia isso, era claro que ele iria lembrar de 2 momentos históricos. Onde o povo era escravo no Egito, depois era escravo na Babilônia, estava debaixo de um outro governo, estava debaixo de uma outra autoridade, ou seja, sujeitos aos poderes das trevas. Então o governo do Egito dominava sobre eles. Então quando você lê sobre a realidade do povo no Egito, você vai perceber que eles estavam dominados por aquele povo. Só para a gente entender, a dominação não era apenas a questão da escravidão, mas estavam debaixo dos deuses do Egito também. Então, quando eles estavam escravos naquele local, não era apenas o fato que eles tinham que sacrificar a sua própria vida em favor daquele governo, mas os deuses daquela época estavam governando. É o que você vai encontrar nos 3 amigos de Daniel que tiveram o nome transformado. Por quê? Porque eles estavam debaixo do governo da Babilônia. Então tinha autoridade os nomes de deuses. Então o que acontece? Estar debaixo de um governo significa que você está debaixo de todos os conceitos daquele governo, inclusive o governo espiritual. Então para eles entender a libertação era algo muito forte. Então quando ele ouvia: vocês foram libertos do império das trevas, isso era uma consciência que eles tinham, que eles não deviam estar mais debaixo do governo das trevas. Eles não precisavam mais estar debaixo do senhorio de tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. Então aquilo que era império das trevas, para eles já não tinha governo sobre a vida. E transportou. Foi lá, Moisés pega aquele povo e leva para a terra prometida. E aí, transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino do Filho é um senhorio total de Cristo Jesus. Então, quando ele nos tira do império das trevas, ele está nos tirando debaixo do governo das trevas e nos colocando agora no reino do Filho do seu amor. O que Deus fala para Moisés? Vai lá, Moisés, e fala para Faraó: liberta o meu povo para que ele celebre uma grande festa na minha presença no deserto. Ou seja, que eles possam fazer uma grande festa debaixo da autoridade do Deus que eles servem. Eles estão debaixo da autoridade de Faraó, debaixo dos deuses de Faraó, mas agora há uma libertação. É exatamente isso que Cristo fala na questão da ceia, da Páscoa. Quando ele celebra a libertação do Egito, agora ele está dando uma nova mensagem, entregando a vida por eles,
para que eles fossem também tirados do pecado e se tornasse o Senhor da nossa vida. Então o que Paulo está dizendo é, vocês estavam debaixo, era uma posição, debaixo do império das trevas, mas Cristo pagou o preço por vocês e libertou vocês e colocou vocês agora debaixo do reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção, preço pago por uma liberdade, e remissão, ato que o credor perdoa a dívida. Então aquilo que era contra nós, que Paulo vai dizer, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Por quê? Porque todas as ordenanças da lei, por que era contra nós? Porque nós não tínhamos condições alguma de cumprir toda a lei. É o que Tiago vai dizer, que se tropeçarmos em apenas uma das leis, todas as outras foram anuladas. Então as ordenanças que nos era prejudicial, tudo aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir, Cristo Jesus, desde o seu nascimento, cada etapa da sua vida, em toda a sua vida, Ele cumpriu cada trecho da lei. Ele cumpriu cada trecho da lei e assim Ele morreu na cruz por nós. Entendendo isso, que através da vida de Jesus e da sua morte, você e eu já cumprimos a lei. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, tudo o que Ele fez ao longo da sua vida e a sua morte e a sua ressurreição, Ele cumpriu a lei. E se nós estamos em Cristo, nós também já cumprimos a lei. Então nós não temos mais necessidade das leis cerimoniais, aonde havia o sacrifício, aonde havia todo o cerimonialismo, tudo isso foi deixado. E toda a cédula que era contra nós, todo o escrito de dívida, toda a promissória foi pago. Já não há mais a necessidade de pagarmos com a nossa vida, com as nossas promessas, com as nossas atitudes, porque o preço que era necessário, que era cobrado de você e de mim, Jesus Cristo pagou naquela cruz. E qual era o preço? Todo pecado tem um salário, e o salário é a morte. Isso é a justiça de Deus. Então Deus ama profundamente, mas Ele também é um Deus justo. Então não tem como cancelar um dos atributos de Deus. Assim que Ele é justiça, Ele não teria como nos aceitar apenas pelo amor. Era necessário que houvesse um sacrifício que Ele pudesse aceitar. Mas o sacrifício teria que ser feito por alguém santo, perfeito, sem mácula, sem pecado algum. E quem é assim? Apenas o próprio Deus. E assim Ele se faz homem em Cristo Jesus, e Ele paga o preço por você e por mim. E é por isso que o sacrifício voluntário de Jesus é aceito por Deus. E assim nós temos a reconciliação, e toda a dívida foi paga. Quando teve aqui a apresentação do teatro sábado à noite, quando passou trechos do filme Paixão de Cristo, a Rebeca estava no meu colo, ela falou assim, pai, por que Ele sofreu tanto assim? Por que se Ele não fez nada? Eu falei, filha, isso é o Evangelho. É exatamente isso que é o Evangelho. Ele não fez nada, mas você e eu fizemos. Era necessário que nós passássemos por isso. Isso era a dívida contra nós. Mas Ele foi até lá e fez voluntariamente por nós. E assim nós não temos a necessidade mais de pagar esse preço. Se nós não temos a necessidade de pagar esse preço, por que nós vamos confiar em cerimonialismo? Por que nós vamos fazer culto a anjos? Por que abstinência de alimentos, achando que isso vai trazer a purificação, vai trazer a santificação no sentido da salvação? Isso é desnecessário. Agora o que preciso entender é que Cristo morreu por mim naquela cruz, e assim Ele se tornou Senhor da minha vida. Talvez você pergunte agora, pastor, então todos estão salvos. Então, já que Cristo pagou o preço, a dívida foi paga, significa que todo ser humano agora vai para o céu. O apóstolo Paulo põe uma condição. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado. Não é toda criatura, não são todos os seres humanos, mas aqueles que permanecem alicerçados e firmes, não deixando se afastar da mensagem do Evangelho. Qualquer atitude daqueles que acreditam que por suas obras, por serem pessoas de bom caráter, de boas ações, acham que isso vai dar a elas a salvação, queridos, por mais duro que seja ouvir isso, não vai dar. Por quê?
porque apenas aqueles que estiverem debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Porque nós falamos aqui domingo passado, o senhorio de Cristo na igreja é debaixo daqueles que foram redimidos, aqueles que foram lavados, aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus na cruz, e assim entenderam que foi a favor deles aquele sacrifício, e arrependeram-se dos seus pecados, entendendo que qualquer mérito humano não pode dar a salvação, e focou no sacrifício de Jesus, entregando o coração para Ele, dizendo, eu aceito como Senhor e Salvador. Esses foram lavados e remidos. E se eles permanecerem debaixo da fé, nesse sentido que nós vamos ouvir daqui para frente, esses têm a certeza da vida eterna. É isso que Paulo está dizendo para eles. É essa afirmação. Qual é a condição? Se permaneceis na fé. E qual é a fé? Exatamente esse evangelho, conjunto de mensagens do evangelho. Se tentar começar a colocar outras coisas, entendendo que isso também pode garantir, tentando achar que outros caminhos vão levar a Deus, queridos, nós vamos apenas como o povo no deserto, 40 anos andando em círculo, em volta de uma montanha, sem achar a direção. E assim nós ficaremos, tentando achar um caminho, uma resposta, mas nós não encontraremos. Para a gente ir para a segunda parte, alguém quer comentar alguma coisa? Pode comentar enquanto eu... Podemos, já falei que não, o pastor dizia assim, quando eu dou estudo assim, duas realidades, quando as pessoas não perguntam, ou entenderam nada, e não conseguem elaborar uma pergunta, ou entenderam tudo e aí ele terminava com a frase, mas como eu sou vaidoso, vocês entenderam tudo, então não ficou dúvida nenhuma. Vivendo debaixo do senhorio de Cristo, apóstolo Paulo diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O apóstolo Paulo usa a palavrinha aí, recebestes. Lembra a semana passada, quando eu dei o exemplo do que era tradição? Que o apóstolo Paulo começa a carta orando por eles para que eles não desviassem de Cristo e começasse a trazer tradição de homens sobre eles e assim deixasse Cristo de lado. Paulo vai trabalhar a questão da tradição exatamente porque tinha o pensamento que a tradição garantia alguma coisa. Essa palavrinha recebestes é exatamente a tradição. Vocês foram colocados sobre vocês a tradição. Então, para entender, eu dei um exemplo aqui semana passada, se você tivesse a possibilidade de viver a vida do outro. Então, imagina um dia você acordasse sendo outra pessoa. O que aconteceria? O seu pensamento seria a agenda daquela pessoa, o trabalho daquela pessoa, a família daquela pessoa. Então, o tempo todo você viveria a vida daquela outra pessoa. Então, não teria condições de você ser você mesmo. Por quê? Porque você acordou, apesar de ser o seu corpo, a mente é de uma outra pessoa. E o que acontece? Vocês receberam Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? O que Cristo Jesus fez recaiu sobre vocês. Então vocês agora foram investidos de Cristo Jesus. O sangue de Cristo cobriu cada um de vocês. Então vocês receberam tudo aquilo que Cristo fez na cruz, foi por vocês. Então vocês receberam. E Paulo vai falar isso aos Romanos, por exemplo, sepultados na semelhança da sua morte. Ou seja, nós estávamos naquela cruz. Você e eu, mediante a fé, estávamos naquela cruz. Então, o que ele fez naquela cruz, a partir da fé, recai sobre cada um de nós. Então, nós recebemos toda essa tradição, ou seja, todo esse conjunto de valores de Cristo na nossa vida. Quando ele se torna Senhor da nossa vida, isso tudo recai sobre cada um de nós. E aí, para viver debaixo do senhorio, 4 realidades. Primeiro, perseverança. Assim como vocês receberam, andai nele. Vocês receberam Cristo na vida de vocês, comecem a andar nele. Segundo, a edificação. Nele radicados e edificados.
É neles que vocês vão construir as raízes e é a partir deles que vocês serão edificados. Fidelidade ou firmeza, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, e por último, gratidão, com ações de graças. Então, Cristo é o Senhor da nossa vida a partir dessas realidades. Será que dá para ligar o ar? Estou vendo todo mundo. Tem como ligar o ar? Cadê o... Eu estou começando a suar. Então essas 4 realidades demonstram que você e eu estamos vivendo debaixo do senhorio de Cristo. O primeiro deles, a perseverança. Paulo diz, assim andai nele. Perseverança, andarmos em Cristo Jesus. Razões pelas quais Paulo afirma isso. Primeiro, estavam desviando do Evangelho. Havia um desvio do Evangelho. Por quê? Porque eles começavam agora a ouvir outros pensamentos, começavam a ouvir outras realidades. Então aquilo que era o Evangelho, que Cristo fez por eles na cruz, começou a ser esquecido, a ser abandonado, e começaram a andar atrás de outras práticas. E começaram a acreditar que os seus costumes, as suas tradições, os seus pensamentos, as suas filosofias, poderiam garantir a eles a vida eterna. Queridos, por que a minha preocupação em dar um estudo baseado na carta aos Colossenses e falar do Evangelho? Porque muitas vezes nós estamos caminhando há muito tempo com a igreja, mas nós não conseguimos explicar o que é o Evangelho. Nós começamos a dizer às pessoas que estão vivendo algumas dificuldades na vida, alguns questionamentos espirituais, nós falamos para elas assim, você precisa procurar uma igreja para resolver isso. Entendendo que aquele problema específico dela, o frequentar uma igreja vai ser apaziguado aquele problema. Então, se ela está com um problema relacional no casamento, você fala, procura uma igreja. E essa pessoa, ela vem para a igreja na mesma expectativa que você a convidou, apenas para receber, hoje diz aí, uma oração forte, para aquilo poder mudar o casamento dela. Mas o que vai acontecer com essa pessoa? Assim que o casamento estiver estruturado, ela vai embora. Por quê? Porque ela ouviu ensinamentos acerca daquilo que poderia resolver o problema dela, mas não mudar a história dela. Pessoas vêm à igreja entendendo dessa maneira apenas que o Evangelho, a igreja é apenas um lugar que ela vai sentir paz, tranquilidade e equilibrar o mundo espiritual dela. Mas, queridos, isso não é o suficiente. O que Cristo faz exatamente, morrer por nós na cruz, não para que pudesse ter apenas melhor em algumas áreas da vida, mas que pudéssemos ser reconciliados com Deus. E aí Paulo vai dizer, o desvio do Evangelho é perigoso demais. Não se desvie do Evangelho. Apego a rituais, apegar-se a rituais, entendendo que eles vão santificar a nossa vida, que eles vão nos trazer uma garantia de paz com o mundo espiritual. Rituais não vai fazer isso, rituais vai apenas mudar o nosso exterior, mas não vai mudar o nosso coração. E como nós somos apegados a rituais, como nós somos apegados àquilo que sempre foi feito daquele jeito. Igreja é impressionante, como nós, igreja, entendemos que aquilo é daquele jeito e sempre tem que ser. E sempre foi daquele jeito. Qualquer mudança litúrgica na igreja causa espanto, causa medo. Por quê? Porque como vai mudar aquilo que sempre foi assim? Eu pastorei uma igreja que um pastor há 10 anos antes de mim, ficou mais de 30 anos. E passaram 3 pastores depois que ele. Em 10 anos, 3 pastores. Mas quando eu assumi a igreja, o que mais se dizia, por exemplo, tinha uma mesa aqui no centro, que era a mesa da ceia. Ficava bem no centro. Aí um dia o grupo de louvor se achou a estrela do culto. Começou a cantar, aí o irmãozinho pegava o microfone e saía assim de um por um. Você cantou de coração puro? Você cantou de coração para Jesus? Eu cantei. E começou a fazer no meio da igreja. Acabou o louvor, falei, irmãos, depois do culto, uma reunião rápida com o Ministério de Louvor aqui, para a gente bater um papo. Domingo seguinte eu peguei aquela mesa, a mesa ficava no canto. Peguei aquela mesa, coloquei no centro e coloquei o grupo de louvor no canto. Falei, vocês não são o centro do culto. Vocês vão ficar no cantinho agora aí.
preocupado em tirar o estrelismo do grupo de louvor. Peguei a mesa do canto e pus no meio. Acabou o culto. Qual foi o comentário? Ninguém percebeu o grupo de louvor no canto. Pastor, como você tira aquela mesa? Pastor, não pode tirar aquela mesa daquele lugar, porque a gente quer colocar um vaso bonito, que não sei o quê. Perdeu toda a estética da igreja. Falei, minha irmã, só troquei ali. Não, mas sempre foi assim, o pastor gostava, porque colocava flores ali. Detalhes. Eu conheço pastores que tiveram complicações com a igreja, porque tirou as cortinas para lavar. Como assim, pastor? Tirou as cortinas? Nunca foi tirado as cortinas, porque ele tirou um dia e resolveu mandar lavar as cortinas. Mas rituais, se mudar, vocês estão acostumados com o pastor Ezequiel, de repente eu estou sozinho no culto, eu mudo a liturgia do culto. É um sacrilégio que ele fez no culto hoje. Por quê? Porque nós somos apegados a rituais. Veio um pastor aqui numa quarta-feira, 2 quartas-feiras atrás, e falou, pastor, o pessoal senta espalhado às quartas-feiras. Eu falei, não, é que ele senta no lugar deles. O problema é que os outros não vieram. Então eles estão no lugar deles, é os outros que não vieram, por isso que tem esses espaços vazios aí. Porque é lugar nosso. Não que isso seja errado, queridos, não estou dizendo isso. Mas mudar. Se vocês chegarem um dia que eu colocasse esses bancos aqui em semicírculo, que isso? Tem um pastor nos Estados Unidos que ele fez assim, ele foi pregar sobre o povo no deserto. Sabe o que ele fez? Ele tirou todos os bancos da igreja e colocou caminhões de areia dentro da igreja. O pessoal sentir que estava no deserto. Se fizer isso, meus irmãos, misericórdia, pastor, misericórdia. Porque nós somos apegados a rituais, nós temos nossos rituais certinho. Eu lembro quando eu não conhecia do Evangelho, eu sempre fazia um sinal antes de sair de casa. Quando eu cheguei um dia no meio da rua, esqueci, eu voltei andando assim, ó. Aí eu fiz, agora eu posso ir. Porque senão não vai dar certo. Isso eles acreditavam, isso é desviar do Evangelho. Falsos ensinos, começavam a pregar filosofias humanas, ensinos humanos. E aí Paulo vai dizer, firmeza na mensagem do Evangelho. Perseverança é ter firmeza naquilo que o Evangelho nos diz. Isso é inegociável. Isso jamais pode ser negociado quando nós pensamos na relação com Deus, o Evangelho que é pregado. O que nós não podemos, apesar de todo o cerimonialismo que nós estamos acostumados, vir aqui pregar heresia. Falar coisas que o Evangelho não fala, falar coisas que Cristo nunca disse. Isso não pode acontecer. Então o que Paulo está dizendo é, firmeza naquilo que foi pregado a vocês, permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Este pilar depende inteiramente dos demais. Perseverança só vai conseguir existir, nós seremos perseverantes apenas quando nós entendermos que as coisas lá para frente agora elas permanecem no seu lugar. Por exemplo, edificação, nele radicados. A estrutura da raiz transportou. É interessante essa palavra transportou que o apóstolo Paulo utiliza. Não é apenas pegar vocês e falar, gente, pessoal de cá, por favor, passa para cá. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo, ele usa uma figura da época, aonde fala de jardinagem. O que o jardineiro fazia? Se alguém mandasse ele pegar a planta que está nesse lugar, ele não ia cortar apenas ali na pontinha da flor e trazer e plantar para cá. O que aconteceria? Iria morrer. Então não basta apenas pegar parte daquilo e tentar plantar no outro jardim, por mais belo que seja, por mais ali que seja arejado, você vai regar. Se você não pegar com a raiz, não tem condições de você transportar para outro lugar, vai morrer. Então o que Paulo está dizendo? Vocês foram tirados do império das trevas e transportados, ou seja, pegou toda a raiz de vocês, pegou toda a vida de vocês, pegou toda a história de vocês e colocou agora no reino de Deus. Então não há possibilidade de permanecer uma parte debaixo do império das trevas, não há possibilidade de ter outro Senhor sobre a vida de vocês, e não tem como vocês continuarem a se alimentar daquela terra, estando com parte da sua vida aqui. Ou seja, não adianta eu entender que Cristo morreu na cruz por mim, garantiu minha salvação, reconciliou-me com Deus, mas eu continuo me alimentando de outra fonte. Eu continuo me alimentando de outras realidades. Eu continuo vivendo minha espiritualidade a partir de outras realidades.
Isso não tem como. Por quê? Porque foi tirado com raiz. Aquela terra não me alimenta mais. Eu não tiro as proteínas daquela terra. Mas agora eu vou tirar dessa nova terra. Não mais o império das trevas, mas agora do reino do Filho do seu amor. Ou seja, transportou mudança de reino e mudança de mente. Agora eu não estou debaixo daquele senhorio, mas agora eu estou debaixo desse senhorio. Agora eu não posso pensar como eu pensava lá. Os meus pensamentos agora mudaram. Por que o exemplo de Moisés? Quantas vezes você acha que Moisés viu alguém do seu povo ser agredido por um egípcio? Quantas vezes? Era o dia a dia. Aquele povo sofria, aquele povo era castigado, aquele povo era escravo. Moisés era indiferente para aquela situação. Mas a partir do momento que ele sabe qual é a sua origem, quem é o seu povo, o que Deus fez na história do seu povo, quando ele vê um egípcio agredindo um do seu povo, o que ele faz? Ele vai lá, toma a frente e agride e liberta aquele homem. Por quê? Porque agora ele não pensa como ele pensava anteriormente. Agora houve mudança de mente. Isso acontece com a gente, você já teve várias experiências assim, de ambientes que você frequentava naturalmente, atitudes que você tinha com natureza, tranquilidade. Porém, agora quando você pensa em fazer, vem um incômodo tremendo no seu coração, vem ali um sentimento que aquilo não é para você, aquele local não é para a sua vida, o que você está fazendo não está edificando. Por quê? Porque nós somos tirados com raízes e tudo. Nós somos transportados de forma completa para um outro lugar. Agora nós pensamos de forma diferente, nós somos alimentados com alimento diferente. Não tem como eu começar a achar que aquilo vai fazer bem para a minha vida. A orientação de Paulo, ele fala de um crescimento oculto. É interessante porque para eles havia um conhecimento oculto que era revelado apenas a algumas pessoas. E através desse conhecimento oculto, essa pessoa se tornava então mais próxima do mundo espiritual, se tornando um guru, um mentor espiritual. E Paulo fala, não é esse o crescimento, não é esse o crescimento oculto que vocês têm que ter. Mas o crescimento oculto que Paulo está falando é exatamente das raízes. As raízes que você e eu não vemos. Por mais que você olhe a bela flor que é, o belo jardim que você tem, você não consegue enxergar as raízes daquilo ali. O que Paulo quer dizer com isso? Radicados nele, o crescimento oculto é aquele crescimento que ninguém pode ver em nós. Aquele crescimento que está entre eu e Deus. O crescimento a partir da minha relação pessoal com Deus. É o entendimento que eu tenho, que eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e falo em secreto com Deus, e ninguém está tendo, eu não tenho plateia, eu não tenho bajuladores, eu não tenho acusadores, é apenas a minha relação pessoal com Deus. É isso que vai sendo edificado em nós, é isso que vai sendo construído em nós, a realidade de Cristo a partir de uma intimidade. Aquilo que eu faço fora não vai me dar tanto crescimento. Então o fato de olhar para todo mundo aqui, eu não tenho como medir a espiritualidade de vocês. Ah, tem sim, pastor, aquele irmãozinho não falta na igreja nenhum culto. Isso não é sinal de crescimento de espiritualidade. Mas exatamente o entrar no quarto, fechar a porta, é um relacionamento oculto com Deus, é aquilo que cabe apenas a mim e a Deus. É o alimento da palavra, é a busca em oração, é a declaração de que eu amo esse Deus, eu sou amado por esse Deus, é o crescimento que eu tenho na vida pessoal com Deus. Um crescimento seguro, é ter raízes sólidas e uma relação de intimidade, ou seja, é uma confiança na relação. Por que andar ansioso quanto ao dia de amanhã? Por que andar preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer? São os gentios que se preocupam com isso. Mas aqueles que têm um relacionamento diferente com Deus, sabem que Deus dará tudo aquilo que ele necessita. Quarta-feira eu trabalhei esse texto aqui com a igreja, com a seguinte questão: perguntas que Jesus fez. Perguntas que Jesus fez. Porque nós fazemos tantas perguntas para Deus, mas nós não paramos para pensar nas perguntas que Jesus fez para nós. A pergunta é: por que você está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber? O que Jesus estava dizendo ali?
que muitas vezes a nossa confiança está naquilo que nós vestimos, naquilo que nós comemos, naquilo que nós trabalhamos, o dinheiro que nós ganhamos, aquilo é a nossa confiança. Mas a partir do momento que eu tenho a confiança em Deus, isso tudo vai ser acrescentado. No sentido que o meu pão de cada dia, Deus vai colocar na minha mesa. E eu sempre falo aqui, queridos, a nossa ansiedade hoje, o mundo ansioso que vive hoje, não é por falta do pão da mesa, mas é por causa do que nós queremos colocar dentro do pão. O pão, Deus promete pôr com leveza na nossa mesa, mas quando nós queremos mais do que o pão, é o que o Salmo vai dizer, o pão que penosamente granjeastes. Aí, é suor nosso. Deus tem um compromisso de dar uma roupa para vestir, o pão na nossa mesa. Se eu quero mais do que isso, você vai granjear penosamente esse pão. É por isso que o mundo, porque foca naquilo que é material. Mas a partir do momento que a minha vida eu estou buscando o reino e a sua justiça, estou me edificando em Cristo Jesus, eu tenho a certeza que as demais coisas me serão acrescentadas. Nesses 2 pontos, perseverança e edificação. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque quando eu estiver falando aqui, eu aprendi a falar um pouco mais devagar. É sério, gente. Eu falava aquela história, narrar a corrida de cavalo ou chegar primeiro que o cavalo. Mas, graças a Deus, eu tenho tentado maneirar um pouco. Mas, quando eu engato aqui, você levanta a mão, aí eu prometo que eu paro e bebo água enquanto você fala. Vivendo debaixo do senhorio de Cristo também é a firmeza na fé. Confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Vocês foram ensinados no Evangelho. Vocês foram edificados nesse Evangelho. Vocês foram orientados por esse Evangelho. Então, tenha fé nele, confirme nele, esteja permanecendo nesse Evangelho. Não passe do Evangelho, não passe daquilo que Deus já ministrou o coração de vocês. Então não abandone a mensagem da cruz para começar a viver outras realidades. O que Paulo está combatendo? Os falsos ensinos. Infelizmente, é o que mais se tem hoje. Falsos ensinos em relação a Deus, ao que Deus pode fazer. Eu ouvi de uma pessoa esses dias que frequentou uma igreja que pregava apenas uma parte do Evangelho, mas não o Evangelho em si, e ela falou assim: pastor, fez bem para mim porque me passou técnicas para que eu pudesse ganhar dinheiro, e a partir das técnicas que eu recebi, realmente a minha vida financeira prosperou. É exatamente isso que se faz em algumas igrejas, apenas passar técnicas para que você possa ganhar o seu dinheiro, mas não se prega o Evangelho. E aí a pessoa ela começa a ter tudo o que ela queria, mas ela chega um momento, ela olha e fala: o que eu faço com tudo isso agora? Por quê? Porque o Evangelho não foi anunciado, o Evangelho não foi pregado a essa pessoa. E aí é preciso o quê? Que essa pessoa seja ensinada de novo no Evangelho. A carta aos Hebreus, Paulo diz o seguinte, o escritor aos Hebreus diz o seguinte, não é Paulo, possivelmente seja Paulo, mas não é Paulo. A carta aos Hebreus, ela vai dizer o seguinte: pelo tempo decorrido, que nós estamos caminhando, já era para sermos mestres, mas como não houve o crescimento, é necessário que comece a pregar de novo lá os princípios da fé. Por que o escritor de Hebreus está dizendo isso? Porque existia ali no contexto aquela carta escrita para as igrejas que estavam se desviando, estavam desanimando, estavam desfalecendo na fé, e eles precisavam resgatar. E Paulo, então, o escritor de Hebreus, está dizendo o seguinte: queridos, vocês estão abandonando o Evangelho e seguindo outras realidades, isso está trazendo cansaço sobre vocês, está trazendo um peso sobre vocês. E é isso que acontece quando a igreja se torna um peso nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos abandonando o Evangelho e fazendo do nosso jeito. E aí nós vamos começar a desfalecer na fé. E aí o escritor de Hebreus vai dizer: olhem firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, que sofreu, foi perseguido, foi maltratado, mas Ele, sem pecado algum, entregou-se por nós naquela cruz. Olhe firmemente para Ele, não desvie os olhos dEle, porque se desviar os olhos dEle e começar a olhar para as suas atitudes, nós iremos desanimar em meio à caminhada. Orientação de Paulo, um ensino consistente, o Evangelho. A única coisa que nós não podemos negociar é o ensino consistente que é o Evangelho.
aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz, a salvação que Ele garantiu a nós, a reconciliação, isso é um ensino consistente. É esse ensino que nós precisamos ter firmeza e a mudança de mente, que é a chamada conversão. Onde você agora pensa de forma diferente. Você agora não tem mais a sua mente, mas a mente de Cristo. Isso não é lavagem cerebral, queridos. Ah, não, então a igreja faz isso. Não faz. Mas exatamente você estava obscurecido de entendimento. Mas agora você começa a ver com clareza. É aquela história quando você está todo sujo no escuro. Você vai olhar, não vai enxergar a sujeira. Mas conforme você se aproxima da luz, você vai começar a perceber que a mão não está limpa. E aí você vai lavar a mão. Você dá uma saidinha mais, você vai perceber que o braço não está limpo. Você vai começar a lavar. E aí você vê que o seu corpo está sujo. Aí sim você começa a lavar. Então não é uma questão de pegar o seu pensamento e falar, não, está tudo errado. É questão que agora nós começamos a olhar com clareza, porque Cristo agora nos deu o Evangelho, e nós temos a certeza que nós podemos pensar o que Deus quer que a gente pense. E a firmeza é o que Jesus vai dizer em Mateus 7, 24 a 28, que é a construção das duas casas, a casa na areia e a casa na rocha. E sempre que eu falo desse texto, eu lembro uma coisa: as duas casas são construídas. Lembre-se sempre disso. As duas casas são construídas, tanto na areia quanto na rocha. Você pode chegar agora, pegar o terreno da sua casa lá, sem fazer alicerce algum, e começar a pôr alguns tijolos, você vai levantar ali uma parede, você vai levantar a casa. Então nós achamos que casa na areia não pode ser construída, ela pode ser construída. E aí, por que é importante entender isso? Porque nós achamos que pessoas que não têm o senhorio de Cristo sobre a vida delas, elas não vão conseguir construir nada na vida delas. É como se sem Cristo elas não pudessem ter a bênção de Deus na vida delas. Elas vão ser, a graça comum de Deus abençoa toda a humanidade, a chuva cai sobre todos, aqueles que plantarem vai brotar, a graça comum de Deus abençoa a todos. Todos os seres humanos têm experiência do pão nosso de cada dia. Mas isso, queridos, não significa que ele está bem com Deus. Porque tanto a casa que é construída na areia, quanto a casa que é construída na rocha, essas duas casas enfrentarão a tempestade. Essas duas casas terão o vento batendo forte na porta delas. Nós, crente ou não, submissos a Cristo ou não, nós teremos tempestades na vida. Mas a diferença é onde estão os nossos alicerces. Aí sim, o final da história é diferente. A chuva que vem, o vento que bate, um momento aquela casa vai cair. Mas quando Cristo, nós firmamos no Evangelho, o que Cristo fez por nós, é sobre Ele que nós estamos edificando a nossa casa, pode vir tempestade, pode vir a chuva, pode vir o que vier, a casa permanecerá em pé. É essa a realidade da vida. Se nós permanecemos firmes no Evangelho, nós vamos ter tristezas, vamos ter embates na vida, vamos passar por momentos difíceis, mas a casa permanecerá em pé. Os nossos casamentos também terão crises, os nossos filhos também terão seus problemas, mas nós estaremos firmados no Evangelho. Nós teremos a certeza que Deus estará cuidando em cada parte da nossa vida. E por último, é a gratidão, crescendo em ações de graças. Por que será que Paulo, num contexto onde ele está combatendo alguns falsos ensinos, Paulo vai terminar dizendo sobre gratidão? Eu vi uma definição de gratidão que eu gostei muito. Gratidão é a arte de lembrar de onde viemos. Isso é gratidão. É lembrar de onde nós viemos. Quando você olha a sua história, tudo que Deus fez ao longo dela, você só vai ter gratidão no seu coração quando você lembrar o que Deus, aonde você estava e o que Deus tem feito na sua vida. Você vai lembrar com gratidão, exatamente lembrando aquilo que você era e o que Deus fez de você. Então, quando nós olhamos a nossa vida, muitos aqui passaram por transformações, sejam transformações sociais, por exemplo. Era de uma classe social, mas a história começou a acontecer diferente, e hoje você está numa outra posição. Quando você se lembra onde você estava, você lembra com gratidão aquilo que aconteceu e tudo o que se passou.
Então o que é gratidão? É lembrar de onde nós viemos. O que estava acontecendo naquela igreja? Quando desvalorizamos o ato de Jesus, estamos agindo com ingratidão. Quando nós desvalorizamos aquilo que Cristo fez na cruz por nós, nós estamos sendo ingratos com Deus. Então, quando a igreja pensava, Cristo morreu por mim na cruz, mas não é o suficiente, eu preciso fazer mais coisas, é uma atitude de ingratidão em relação àquilo que Cristo já fez por nós. É como se, por exemplo, alguém desse para você uma roupa nova. E aí aquela roupa nova você vestisse, daí você era preciso fazer mudanças, aí você vai e prega aqui mais um adereço aqui, faz outra coisinha aqui, aí a pessoa olha e fala assim, você não gostou? Não, eu gostei, eu só dei uma levantada no astral dela, você não gostou. Então o que acontece? Quando Cristo entregou-se por nós naquela cruz, e eu entendo que aquilo não é o suficiente, eu estou dizendo, Jesus, eu sou ingrato por aquilo que o Senhor fez na cruz. Quando eu começo a achar que pelas minhas atitudes, pelo meu conhecimento, pelas minhas boas ações, eu vou alcançar a salvação, e eu vou ter todas as coisas na minha vida, estou dizendo, eu sou ingrato com Deus, porque a morte de Jesus é irrelevante para mim. Desejo de crescer mostra a nossa gratidão. Quanto mais eu buscar de Deus, quanto mais eu andar com Deus, quanto mais eu agradecer pela salvação que eu recebi em Cristo Jesus, mais eu vou mostrar a gratidão. Quanto mais eu entender que Cristo morreu naquela cruz, foi por mim o sacrifício, eu vou demonstrar a minha gratidão. Portanto, queridos, vivendo debaixo do senhorio, primeiro, perseverança, firmados em Cristo. Permaneça naquilo que você ouviu do Evangelho. Não negocie esse Evangelho, não negocie a mensagem da cruz. Edificação, cresça na sua relação com Cristo. Não a relação com outras coisas, mas a sua relação pessoal com Cristo. Aquele crescimento que só nós e Deus sabemos que está acontecendo. Não aquilo que é exterior, não a abstinência de alguns alimentos, algum cerimonialismo, alguns dias de festas, não é isso. Mas é aquele entrar no quarto e fechar a porta. Cresça edificado em Cristo. Também a firmeza na fé, aonde nós estamos arraigados, ou seja, naquilo que é o Evangelho. Gratidão, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a frase do apóstolo Paulo, ora, como recebestes essa tradição, essa herança de Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele. Esteja firmado em Cristo, seja perseverante naquilo que Cristo ensinou para você, não negocie a mensagem da cruz. Perseverança, edificação, firmeza na fé e gratidão. Aquilo que Cristo fez por você, receba na sua vida. Receba e ande nele. Ande a partir daquilo que Cristo fez por você. E domingo que vem a gente vai encerrar essa série de estudos com o seguinte tema: Jesus o Cristo, Senhor sobre nossas relações. Como que isso interfere agora na minha prática diária? Como isso vai mudar o meu relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com o meu trabalho, com a missão que ele tem, com a igreja? Como que isso interfere diretamente na nossa prática diária? Lembrando, nós estamos debaixo de um novo senhorio. Nós somos tirados com raízes e tudo e transportados para o reino do Filho do seu amor. É a partir disso que você e eu precisamos viver. Nós temos que ser referência, nós temos que ser a diferença do mundo, nós temos que ser como luzeiros que brilham entre as trevas. E é exatamente essa mensagem que nós iremos ouvir essa noite aqui na igreja. Vou pregar o Salmo 117, um salmo que fala um convite a todas as nações para louvarem ao Senhor. Mas qual é a referência que as demais nações vão louvar a Deus? Por que aquele que é indiferente com Deus? Por que aquele que não está nem aí com Deus? Por que aqueles que são ateus, incrédulos, por que eles também são convidados para louvar? Qual é a razão que eles vão louvar a Deus? Então hoje o Salmo 117, a gente vai aprender como que nós, como referência, vivendo debaixo do senhorio de Cristo, somos referência de louvor e adoração a todo o povo. Amém? Mais alguém quer comentar? Mais alguém, né? Ninguém comentou nada.
E assim, todo ser humano, ele tem 3 formas de ser conquistado. Ou pela ganância, ou pelo medo, ou pelo amor. Então são 3 formas de conquistar pessoas. Pela ganância dela, então por isso que tem tanta corrupção, porque vai através da ganância, você oferece, ela vai querer mais. Do medo, então quando tem medo de alguma coisa, é fácil você conduzir essa pessoa, ou por amor. Igrejas que crescem hoje, ela pega essas 2 realidades, ou ganância, ou medo. Então é atraído por quê? Porque ainda mais na crise hoje, quanto mais se oferecer, mais vai. A questão do medo, muitas pessoas vêm para Deus com medo do inferno. E muitas vezes nós temos um sentimento mais por medo do inferno que amor ao céu. E não é o caminho. Agora, quando nós entendemos a mensagem da cruz, que é um ato voluntário, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, que não tem como não se prostrar, é que Paulo fala, esse amor me constrange. Então essa realidade hoje, infelizmente, mas o que tem acontecido? As igrejas históricas estão cheias de pessoas que estão saindo dessas igrejas feridas. Então igrejas históricas estão sendo cada vez mais acolhedoras dessas igrejas, que as pessoas foram com sede de receber alguma coisa, até receberam ou até se revoltaram com Deus porque não receberam, e aí então elas estão chegando. E nós precisamos acolher essas pessoas com amor, entendendo que o Evangelho é a solução para toda essa realidade. Deus pode dar prosperidade? Claro que Ele vai dar. Então assim, tinha um amigo meu que falava assim, eu me converti, Deus, a minha vida prosperou. Parei de fumar, parei de beber, parei de ir para balada, olha quanto eu economizei por semana. Então, quanto que isso já acrescentou. Então assim, vai ter formas, Deus vai dar sabedoria para você viver com aquilo que Ele está te dando. Então vai prosperar, vai. Deus vai dar cura, vai dar cura. Mas um foco de Jesus, quando Ele curava, a tua fé te salvou. É a salvação. Porque não adianta eu passar aqui tendo o mundo todo e perder a minha alma. Esse é o foco que a gente não pode perder, que é Cristo Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar. Vamos orar pelos nossos jovens aí, alguns adultos que vão fazer o Enem hoje, e assim os vestibulares, que agora daqui para frente já começa a apertar a agenda deles, orar para que Deus esteja conduzindo, dando tranquilidade a cada um deles, e orar também hoje, o coral vai se apresentar lá no SECAP, então vamos orar pela apresentação do coral. Sei que muitos daqui vão lá por questão os filhos estão cantando e tal, mas os demais vêm para cá, para a gente poder acolher também aqueles que vão chegar hoje à noite. Eu sempre esqueço que está moderno o negócio agora. Araraquara 5, Campinas 3, não identificado 1, Belém, Ribeirão Preto, São Paulo 1, total de 12 pessoas conectadas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês também. Vamos orar? Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, reconhecendo o sacrifício remidor de Cristo naquela cruz, e assim, ó Deus, entregando o nosso coração a Ele, tendo, ó Deus, como o Senhor e Salvador da nossa vida. É tão bom saber, ó Deus, que o Senhor nos transportou do império das trevas e nos firmou no reino do Filho do Seu amor. E assim nós queremos, ó Deus, sermos alimentados, sustentados, guiados, ó Deus, a partir dos princípios do Teu reino, ó Pai, para que possamos aprender a amar, a conviver, a perdoar, a sermos gratos a Deus e principalmente perseverarmos naquilo que nós temos recebido do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, a cada vez mais, para que em todo o tempo na nossa vida possamos refletir essa realidade desse reino sobre nós. E assim, ó Deus, nós pedimos a bênção do Senhor hoje sobre a igreja lá do SECAP, pedimos a bênção do Senhor nos jovens, adolescentes, os adultos que irão participar da apresentação da cantata. Foi uma bênção a apresentação aqui, que o Senhor também abençoe hoje lá, que, ó Deus, visitantes possam chegar, ó Deus, aqueles que foram chamados para estar lá, que o Senhor toque no coração deles, para que eles possam também assistir essa apresentação, ó Pai, que seja uma bênção, seja o Evangelho do Senhor pregado àquelas pessoas, ó Deus. Então abençoe essa apresentação. Nós pedimos a bênção do Senhor também, ó Deus, sobre os nossos jovens, os adolescentes, os adultos que irão fazer o Enem hoje, e assim, ó Deus, ao longo dessas semanas agora, os vestibulares. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre eles, a graça do Senhor, que o Senhor dê a eles a paz que excede todo entendimento, que traga à memória tudo aquilo que eles estudaram, que eles aprenderam, ó Deus, e assim os direcione, ó Pai, aonde o Senhor deseja cada um deles, para que eles sejam referência, para que eles sejam, Deus, como luzeiro em meio às trevas, para que eles sejam, Deus, instrumentos do Senhor, ó Pai.
Dê sabedoria e entendimento a cada um deles quanto às profissões que irão escolher. Conduza tudo, ó Pai. Sê com os familiares, dê paciência, tranquilidade também aos familiares, para que sejam apoiadores nesse período, ó Deus. Nós pedimos isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E assim também pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, a vida dessa Tua igreja, sobre a nossa liderança, sobre esse projeto de acolhimento de uma família síria, Deus. Que o Senhor esteja guiando a história dessa igreja, para que cada vez mais possamos ser como luzeiros, ó Deus. Faz isso, ó Pai, e prepara nosso coração para esta noite, ouvirmos da Tua palavra e sermos grandemente abençoados pelo Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, ide em paz, e que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a unção, a presença, o poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre.